a gente deve trabalhar um campo por dia? E, incrivelmente, isso tem sido a orientação que algumas colegas têm recebido, de trabalhar um campo de experiência da Base Nacional Comum Curricular por dia. Tá certo ou tá errado? Primeiro a gente precisa pensar na ideia do planejamento, né, de forma oposta àquilo que a gente vinha fazendo. Então a gente não vai separar, né? Não vai separar os campos de experiência como se a gente estivesse trabalhando disciplinas. O primeiro fato a ser constatado é esse: não são disciplinas, não devem ser compartimentados, não devem ser fragmentados. Portanto, a gente não trabalha campo de experiência da Base Nacional Comum Curricular isoladamente e um deles por dia. A gente parte de uma experiência. E uma experiência, ela envolve, né, diversos campos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem básico, bem prático. Quero trabalhar aí com a cultura do circo. Quero trazer isso para a minha sala de aula. Mas de que forma eu vou trazer essa cultura e que campos de experiência vão estar inseridos no meu planejamento? Aí é que está a ideia. O professor, através do planejamento dele, é que faz o alinhamento das atividades com os campos de experiências. Porque as formas como a gente trabalha determinados conteúdos, elas são diversas, elas variam. Então, cada professor propõe uma experiência diferente. E à medida que você propõe esta ou aquela experiência, você vai estar trabalhando este campo alinhado a outro campo e assim por diante. Uma proposta que a gente traz para trabalhar com circo, né? Partindo aí de uma das figuras centrais, né, dessa cultura, é o palhaço. E eu posso pensar em fazer o que com essa questão do palhaço? Eu quero trabalhar com obra de arte. Eu vou trazer Cândido Portinari para a minha sala de aula. Então, quais os campos que eu vou trabalhar quando eu trago uma obra de arte de Cândido Portinari para a minha sala de aula? Vai depender. Vai depender do quê? Da experiência que eu vou propor para a minha criança. A gente vai pegar essa tela, vai ampliar e vai colocar essa tela, vai organizar, isso é uma proposta de experiência, vamos organizar as crianças em pequenos grupos, vamos oferecer essas telas ampliadas para cada grupo e as crianças vão ser orientadas a observarem aquela tela. A gente tem uma tela de Portinari que são 2 palhaços em uma gangorra. Então, no momento que eu trago a tela e coloco para que a criança observe a tela, as experiências delas, no momento da conversa, vão orientar também o meu planejamento. Vão me dizer que para onde esse planejamento ele vai caminhar. Eu tenho um planejamento prévio. O que é que eu pretendo? Eu pretendo que as crianças observem a tela, que elas observem as figuras geométricas que aparecem naquela tela, que elas observem as cores que estão que foram utilizadas por Portinari naquela tela, mas a criança pode tomar um direcionamento totalmente diferente daquilo que eu propus. O meu direcionamento é para que elas cheguem até o campo traços, sons, cores e formas, né? Que elas observem as formas que tem ali, onde é que tem um círculo, onde é que tem um triângulo, onde é que tem um quadrado, e que elas falem dessas formas, e que elas observem as cores, e que elas falem dessas cores. Mas a criança pode observar 2 palhacinhos numa gangorra e começar a verbalizar sobre a gangorra, sobre o brinquedo, sobre o brincar. E nesse momento, ele pode direcionar a aula para o espaço da brincadeira, né? Para subir na gangorra, para brincar na gangorra, né? E aí a gente vai levar as crianças para o parque, vai brincar, vai subir, vai descer, e elas vão tendo experiências diferentes a partir daquilo que você trouxe para ela, dessa primeira experiência que é o contato com uma obra de arte. E daí que a gente não possa isolar e trabalhar apenas um campo de experiência. Porque no momento que eu estou trazendo uma tela para trabalhar traços, sons, cores e formas, eu também estou propiciando que as crianças, elas interajam, elas conversem em pequenos grupos, e eu já vou estar explorando outros campos de experiência. Então, eu vou entrar no eu, o outro e o nós.
Mas eu também vou entrar na escuta, fala, pensamento e imaginação. As minhas crianças, elas não são pessoas que vão estar estáticas diante de determinado campo. Então, a minha proposta inicial é essa, uma experiência rica para a minha criança. Eu posso trazer essa experiência. A partir daí, eles podem brincar na gangorra, podem falar das brincadeiras que eles gostam, né? Dos brinquedos do parquinho. Então, essa atividade que começou dentro da sala de aula, nesse espaço da sala de aula, ela pode ser levada ao parquinho. E não precisa ser na hora do recreio. É na hora que a criança pede, na hora que a experiência pede. E eu já vou estar explorando outros campos de experiência. No momento que eu estou nesse parquinho, brincando nessa gangorra, eu já vou estar entrando, né, nesse movimento da gangorra, de estar em cima, né, estar no alto e depois não estar mais. Eu já vou estar trabalhando conceitos, eu já vou estar entrando no campo da matemática, vou estar entrando em espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Não dá para compartimentar a base e dizer eu estou trabalhando a base, porque base não pede compartimento, ela não pede fragmentação. A base pede experiência e protagonismo infantil. Eu parto do desejo, do interesse da criança, ou eu levo algo que desperte esse interesse e faça com que elas queiram explorar o mundo. E de que forma elas vão explorar? Da forma como eu estipular ou da forma como elas desejarem. E daí que a gente volta àquela questão do protagonismo infantil. O protagonismo diz que a criança, ela é o centro. Diz que a criança direciona a sua atividade, a sua brincadeira, a sua interação, né, com o meio. Então, a criança é importante no processo. E isso é planejamento de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Mas se porventura a criança se interessa apenas pela tela, e ela observa as formas geométricas, e ela observa as cores, e ela demonstra interesse na figura do palhaço, e ela começa a falar que já esteve no circo, ela começa a falar que já viu um palhaço, e ela começa a falar sobre como o palhaço é engraçado, o que é que o palhaço faz, e ela desperta, né, nos outros colegas o interesse de se vestirem de palhaços, de brincarem, de encenarem. Então, a gente tem outras experiências. E quando a gente sai de uma tela de Cândido Portinari sobre os palhaços e vem para o campo da encenação, a gente vai estar trabalhando escuta, fala, pensamento e imaginação, porque a criança ela vai encenar. Mas a gente também vai estar trabalhando traços, sons, cores e formas. A criança, para encenar o palhaço ou qualquer outros personagens do circo, ela vai precisar se vestir de certa maneira, ela vai precisar colocar um narizinho de palhaço se ela for fazer o palhaço, ela vai precisar, sabe, se movimentar e se expressar como palhaço no momento que conta a piada, e aí a gente tem outros campos sendo explorados. Então, a resposta para a pergunta das colegas, se os campos de experiência a gente pode trabalhar um por dia, está correto? Não, não está correto. Se a sua coordenação tem orientado você a trabalhar um campo de experiência por dia, a coordenação está precisando formar-se nas questões da Base Nacional Comum Curricular. Precisa se aprofundar um pouco mais. Terceiro ponto, ainda trabalhando com a cultura do circo, né? As crianças despertam o interesse através daquilo que a gente traz para ela. Então, se eu pego uma caixa de papelão, né? Uma caixa grande, e dentro dessa caixa eu coloco roupa, coloco objeto, coloco narizes de palhaço, ou roupas, tutus, roupas de bailarina, ou material para fazer malabares, ou chapéu para você ser o mestre de cerimônia, eu coloco tudo dentro dessa caixa, coloco essa caixa no centro e deixo essa caixa lá no momento, preparo esse ambiente. O ambiente está preparado para que a criança ela venha a porta dentro e se depare com aquela caixa. E a curiosidade dela vá sendo aguçada. A caixa não precisa estar decorada, não precisa estar cheia de EVA. A criança não se interessa pelo EVA em si, ela se interessa pela novidade, por algo que está ali que não estava. Então, se eu pego uma caixa grande, encho de objetos
que vão remeter à cultura do circo, né, numa caixa de papelão, uma caixa nua mesmo de papelão, sem cobertura nenhuma. A criança, ela chega na sala, ela observa aquela caixa e naturalmente desperta-se o interesse do grupo para aquela caixa, e eles perguntam o que tem na caixa, eles querem saber o que tem na caixa. E você abre uma roda de conversa, né, para escutar e para que eles possam falar. E você está entrando no campo escuta, fala, pensamento e imaginação. E essa criança, ela está falando sobre o que ela acha que tem dentro da caixa. E você pode levar adivinhas, né, cujas respostas levem ao entendimento de que é algo relacionado àquilo que você está querendo apresentar. E vocês podem fazer uma brincadeira até o momento em que elas serão convidadas a explorar aquilo ali. E no momento que elas começarem a puxar o tutu, o narizinho de palhaço, uma cartolinha, e começarem a ver todos esses objetos, né, elas podem remeter isso à cultura do circo, e daí a brincadeira, ela recomeça, partindo para outros campos de experiência, né? No campo de o que a gente vai fazer, como a gente pode brincar, como a gente pode explorar esses materiais. Esse material é nosso. Entende? A gente pode fazer um circo, como é que vai ser? Entende? A gente pode fazer uma tenda, uma tenda em que a gente fica embaixo das cadeiras para parecer que a gente está dentro de um circo, e a gente cubra isso com um pano, com uma toalha para que pareça uma lona de circo e a gente possa brincar. Então, a criança, ela vai dando a direção do seu plano de aula, e é praticamente impossível que um professor consiga realizar um planejamento de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, explorando apenas um campo de experiência por dia. Porque se você estiver explorando, ou achar que está explorando só um campo por dia, você não está fazendo um bom planejamento, porque você não está levando em consideração a criança, os direitos dela. O direito dela participar, decidir sobre essa rotina que ela vai ter, decidir sobre os espaços onde ela vai atuar, decidir se nesse momento ela quer brincar, ela quer atuar, ela quer tentar escrever com diferentes suportes. Então, a gente traz a experiência, prepara o ambiente. E a criança, ela direciona de acordo com o interesse dela, de acordo com a forma como ela enxerga o mundo, como ela enxerga aquilo que você trouxe enquanto experiência para ela. Você é um adulto, você enxerga em determinado objeto, né, uma direção. A criança, ela enxerga outra direção. Qual a direção a ser tomada? É a direção do adulto a partir do interesse do adulto, ou é a direção da criança a partir do interesse da criança? Se você for levar em consideração a Base Nacional Comum Curricular, você vai levar em consideração pela experiência, porque quanto mais interessante for essa experiência, mais rico será para essa criança, mais trará para essa criança aprendizado, desenvolvimento integral. Então, o professor não pode pensar nos campos de experiência como pequenas caixinhas. Por mais que o orientador diga, olha, hoje eu quero que você trabalhe só o eu, o outro e o nós. É impossível de você passar um dia e só trabalhar o eu, o outro e o nós. Mas digamos que a gente quer trabalhar com uma coisa mais simples, né? Uma coisa mais básica. E a gente tem uma ideia aí de fazer um palhacinho com figuras geométricas. E a gente traz esse palhacinho para a sala de aula. Figuras geométricas, coloridas. E eu quero trabalhar o quê? Eu quero trabalhar traços, sons, cores e formas. E eu quero levar as crianças a produzirem esse palhacinho que eu tenho aqui. O que é o ideal? Que a criança reproduza o palhacinho que eu trouxe, olhando para aquilo que eu fiz, ou que ela observe as formas e crie um palhacinho novo. O que é o ideal? O ideal é que a criança reproduza aquilo que ela está vendo, a partir das cores que eu disponibilizei, individualmente, ou que ela crie a estrutura do palhacinho dela, a partir da observação das formas que eu dei para ela. Então, o ideal é que a criança crie a partir da imaginação dela e não a partir daquilo que eu estou solicitando. Ela pode reproduzir? Sim, se ela quiser, se for do interesse dela. Se ela achar que é pertinente reproduzir. Se ela não quiser fazer da forma que ela quer fazer. Mas é muito mais produtivo trazer a forma, mostrar a forma,
Mostrar como eu fiz, se for necessário, como outra pessoa fez, mas deixar que a criança se expresse e que ela crie. Então, eu dou formas geométricas e as crianças criam o próprio palhacinho delas. Ou a gente pode fazer um desenho com interferência. Então, eu coloco uma forma geométrica e peço que dali saia um personagem de circo. E a criança vai observar e a partir de um triângulo, ela pode fazer o corpo do palhaço, ou ela pode fazer um chapéu do palhaço, ou ela pode fazer, sabe, os pés do palhaço a partir de uma imagem, de uma forma geométrica colada em um quadro. Mas tudo isso partindo da imaginação, do interesse e de como a criança pretende se expressar. A expressão da criança é extremamente importante quando a gente fala de base nacional comum curricular. É mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra atividade que a gente possa estar trazendo para essa criança. Se eu venho para o campo da matemática e as pessoas vão pensar, se a gente está trabalhando matemática, a gente vai estar só no campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então eu trago para o campo da matemática, a gente tem os malabares lá no circo, né? E o palhaço ou o malabarista, ele fica jogando bolinhas para o ar. Então eu quero fazer o quê? Eu quero trabalhar número e quantidade. Então a gente vai contar, né? Então a gente está aqui no campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Mas a criança, no momento que ela está contando, ela está interagindo com outras crianças, ela está manipulando, ela está observando as cores, ela está observando o formato desse objeto, ela está observando a textura, né? Ela está tocando, ela está pensando no que mais ela pode fazer, além de contar aquele objeto. Ela não vai querer simplesmente contar as bolinhas. A criança é assim, ela vê algo, ela vê uma proposta, a partir daquela proposta, ela cria novas propostas, novas atividades, ela quer brincar de outras coisas. E é interessante e super recomendável que o professor permita que a criança brinque de outras coisas, a partir do material que ele trouxe, ou que ela trouxe. Não é assim que a gente faz? Ou não deveria ser dessa forma que a gente faz? Quero trabalhar correspondência termo a termo, trabalharei. Quero trabalhar, sabe, com quantidade e número, trabalharei. Mas deixarei que a criança, a partir daquela exploração que eu estou fazendo com ela, que ela tome outros rumos, que ela tome outros caminhos. Então, a gente pode fazer a contagem das bolinhas e essa criança pode estar pensando, não, eu quero contar as bolinhas, mas organizando por cores. Quantas bolinhas amarelas, quantas bolinhas verdes, quantas bolinhas azuis. Ela pode dar o direcionamento que ela quiser. Ela pode querer contar essas bolinhas na sala de aula, mas ela pode querer ir para o pátio, começar a fazer montinhos de areia e enfileirar essas bolinhas. Ela pode querer contar as bolinhas, mas fazer montinhos de areia, fazer um quadrado, fazer um triângulo, fazer uma circunferência. A criança deve ser permitido que brinque. E como é que você traz a Base Nacional Comum Curricular para o campo prático? Quando você pensa as experiências, quando você pensa a criança e quando você para de tentar fazer, quando você para de tentar compartimentar isso, quando você para de tentar fragmentar isso, fragmentar as experiências e trazer momentos estáticos em que a criança só faça isso, ou que ela só fale aquilo, ou que só seja apropriado, de acordo com a sua concepção, aquela atividade naquele momento, porque para você não interessa mais nada, porque ela tem que aprender o que você quer e não o que ela quer. A base não parte do que eu quero simplesmente que a criança aprenda, mas do que ela tem interesse de aprender, de como ela quer explorar. Outra forma de trabalhar nessa questão com a cultura do circo é a gente ter palhaços, é a gente ter malabaristas, é a gente levar a criança até o circo se tiver circo na cidade, ou a gente trazer o circo até a escola para que a criança ela tenha contato com essa cultura, ela conheça essa cultura. É trazer alguém que mora em circo, se a gente tivesse a possibilidade, o circo estiver passando na nossa escola, para que uma criança, por exemplo, que mora em um circo e que atua em um circo, possa contar para as outras crianças como é que é viver em um circo. É aquela curiosidade que a criança tem. Como é que vocês vão na escola? Como é que vocês fazem xixi? Onde é que vocês dormem? Naturalmente, a criança ela tem essa necessidade de saber como é que essas outras crianças que estão ali dentro e aquelas pessoas que estão ali dentro, como é que elas vivem. E a gente pode abordar diversos temas dentro dessa cultura. Mas a gente quer caminhar para algo mais que lembre sociedade e natureza.
né? Onde a gente vai entrar em qual campo? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E a gente pode falar acerca dos animais, né, que eram utilizados em circos e que eram maltratados e que hoje a gente não vê mais animais em circo, que isso é algo que foi retirado da cultura por conta de que não era apropriado que animais vivessem enjaulados, né, levados daqui para ali. Então a gente tem muita coisa para trabalhar, muitíssima coisa para trabalhar a partir de uma experiência, a partir de uma tela colocada na frente de uma criança, a partir de uma caixa cheia de objetos, a partir de uma brincadeira proposta que leva as crianças a pensarem em tantas outras brincadeiras, a partir de uma caixa cheia de bolinhas coloridas que a gente levou para fazer contagem, mas que a criança resolveu fazer tantas outras coisas com essas bolinhas. Entende? A partir da forma como a criança quer atuar no mundo, sobre como a criança vai escolher representar esse ou aquele personagem, homenagear esta ou aquela cultura. Então, era essa colaboração que eu gostaria de deixar para vocês. Os campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular não podem e não devem ser trabalhados de forma compartimentada, não podem ser fragmentados e vocês não podem trabalhar um único campo por dia, nem delimitar que a gente vai trabalhar só esse campo e assim diminuir as experiências que as crianças têm. Tá bem? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Um beijão, fiquem com Deus, ó. Até mais.